é o senador Alessandro Vieira, sem partido, né, senador? Sem partido, Sergipe, é um dos inspiradores da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, e nos dá a honra de estrear aqui nesse espaço que já foi usado pelo Sérgio Moro, pelo Modesto Carvalhosa, pelo Walter Mairovich, pelo Fausto de Sanctis, outros ícones do combate à corrupção, como ele é e tem sido. Senador, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o nosso vídeo vai ser visto a qualquer hora, tá certo? Eu vou pô-lo no amanhã. Prazer encontrar e ter espaço para essa conversa. Obrigado pelo espaço. Senador, o senhor é gaúcho de Passo Fundo. A primeira vez que eu ouvi falar em Passo Fundo foi com o Teixeirinha, né? Churrasquinho de mãe. Mas o senhor, desde os 3 anos, está em Aracaju. Mas o senhor, afinal de contas, é pampeiro ou é sertanejo? Ou é nordestino? Como é que é? Me define aí. A gente nunca vai deixar as raízes, né, e algumas coisas que o povo gaúcho tem como qualidades e que eu trago comigo. Em particular, o jeito bem direto de tratar as coisas. Mas sou sergipano do coração e hoje em dia até de papel passado. Já há muito tempo recebi o título de cidadão, então posso me considerar mais do que nunca sergipano. Mas brasileiro, acho que talvez descreva melhor. Assim, já andei um bocado pelo Brasil. Ô, senador, o meu ídolo em matéria de entrevista é um delegado de polícia. É o Chico Maria. Chico Maria foi chefe de polícia na Paraíba e foi o melhor entrevistador que eu conheci. Olha que eu sou fã do Larry King, hein? E tem outros grandes entrevistadores, entrevistas que consideram uma arte muito grande. E o Chico tem uma história ótima, né? Ele deu um aperto lá no Frei Damião, numa entrevista. O Frei Damião vacilou, ele disse: tenha fé em Deus, Frei Damião. Esse estilo policialesco, né, de fazer entrevista é que ajudou muito o Chico, porque os jornalistas enrolam muito. E eu vejo que o senhor tem um estilo muito direto e muito de entrevistador mesmo, de chefe de polícia. Até que ponto a sua experiência como policial o ajuda nessas inquirições na CPI da Covid no Senado? Ajuda muito pela forma de raciocinar, que não é tanto do político naquela hora, né? Se você coloca um microfone e uma câmera na frente do político, dá 15 minutos, ele vai falar os 15 minutos, vai pedir mais 5 para concluir. E não vai perguntar nada. É da formação. No meu caso, eu tento preparar antes das perguntas, entender o que está sendo falado pelo depoente e tentar fazer ali uma dinâmica rápida, onde você consiga extrair informações que vão servir para o relatório no final. Eu não trago comigo, até por uma questão mesmo de formação, esse vício de buscar o espaço de fala. Eu prefiro ouvir. E tem funcionado bem, e as pessoas vêm reconhecendo. Senador, em 2016, o governador Jackson Barreto, do PMDB, convidou o senhor para chefiar a polícia lá aí do Sergipe. E o demitiu no ano seguinte porque o senhor não foi, assim, digamos, muito condescendente em relação aos políticos corruptos locais. Como é que foi essa sua primeira decepção? Aí, no caso, como policial, não era político ainda, né? Na realidade, as decepções com esse tipo de situação foram anteriores, né? Eu tive, antes, várias oportunidades de investigar fatos que envolviam poderosos em que você viu uma interferência. Mas, nesse caso específico, chega a ser pitoresco. Eu nunca tive contato com o então governador Jackson Barreto. Fui chamado pelo secretário de Segurança, colega delegado de polícia, João Batista. Ele me levou até o governador e me apresentou e disse textualmente: eu quero o Alessandro na direção. Ele é um cara intransigente com essas questões de dinheiro público, corrupção, e vai fazer o trabalho. Acho que o governador não prestou muita atenção. Fez a nomeação, a gente fez justamente o que a gente falou, a gente organizou uma estrutura para combater o crime, não só o crime do pobre lá, o cara na rua, que assalta com a faca na mão, com uma arma, porque esse é perigoso e tem que ser combatido, mas o cara de terno e gravata, que está roubando milhões, causa muito mais prejuízo. A gente conseguiu conduzir grandes investigações, dar respaldo para os técnicos fazerem essas investigações e chegou no momento em que tensionou. A gente sabia que esse momento ia chegar, claro, porque a gente começa a mexer em financiamento de campanha, empresas vinculadas a lixo, empresas vinculadas a obras públicas. Chegaram as pressões
para exonerar a equipe técnica. Eu não aceitei essas pressões e não aceitei publicamente. E, no limite, o governador me exonerou e acabou dando início a essa carreira política, porque eu fui lotado, eu saí de delegado-geral da polícia, fui para uma cidade do interior, uma cidade pequena, Maruim, e lá chegando eu fiz essa análise. Como técnico, eu fiz o que dava para fazer. Se eu quero continuar essa luta, eu tenho que mudar de categoria de peso, vamos dizer assim. E foi o que eu fiz. Me candidatei ao Senado, enfrentei nas urnas o próprio governador, e ele hoje está aposentado pelo povo de Sergipe, e eu estou ocupando esse espaço e tentando fazer meu trabalho. O senhor me lembrou uma história de uma pessoa que eu conheci muito, mas o senhor não tem idade para ter conhecido, foi o Jânio Quadros. O Jânio era governador e, quando ele queria punir um delegado, ele mandava para uma cidade chamada Óleos. Mande-o para Óleos! O seu Óleos foi Maruí. Mas, olha, o senhor também está invertendo um velho teorema político. Eu sou um velho repórter político, eu tenho 52 anos de jornalismo, eu tenho 70 anos de idade, e 32 anos no Estadão. E nessa minha experiência, eu só vejo o cara mudar de partido por oportunismo. O Bolsonaro, por exemplo, mudou enormes vezes. O senhor está mudando muito de partido, mas está mudando de partido pelo contrário, para evitar ficar num partido oportunista, né? O seu primeiro partido foi o PSB, é isso? Não, o senhor foi eleito pela Rede, né? Isso. E o senhor saiu da Rede porque estava balançando muito? A gente teve a experiência da candidatura na Rede. A Rede era o único partido que permitia o que se chama candidatura cidadã. Então, o cidadão não tem vinculação ideológica ou partidária necessária, mas tem um currículo compatível e a Rede cede um espaço. Inclusive, é uma ideia muito interessante. Mas, ao final do processo de 2018, a gente não teve atingimento da cláusula de barreira. E o que eu ponderei é que não se faz política sozinho. Eu não tenho essa coisa antissistema de passar minha vida falando mal da política e não resolver coisa nenhuma. Eu quero mudar a forma de fazer política, mas é fazendo política que a gente faz isso. E, para viabilizar um grupo, você precisa ter um partido mais estruturado. Conversei com a Rede, saí da Rede, fui para a Cidadania. Cidadania é um partido de gente honesta, eu faço questão de registrar isso. Não conheço nenhum colega de Cidadania envolvido com escândalos ou com um grande escândalo, pelo menos, nada que chame atenção. Mas a gente teve um problema pontual. A gente entrou com ação, o partido entrou com ação, por sugestão minha e por um trabalho do meu gabinete, contra aquilo que ficou conhecido como orçamento secreto, que nada mais é que aquele toma lá da cá feito através das emendas de RP9 e sem transparência. Então, o governo federal aloca recursos sem critério técnico e sem você poder fiscalizar. 4 bilhões. Pois é. Só 4 bilhões de emendas parlamentares. Colocamos essa ação no Supremo, ministra Rosa Weber designada como relatora, e 2 dias depois o presidente do partido, Roberto Freire, que eu tenho muito respeito, me liga para dizer que, enfim, recebeu uma solicitação da bancada na Câmara dos Deputados para que retirasse a ação, desistisse da ação. Eu ponderei muito brevemente que acho equivocado, mas que a ação não é minha, a ação é do partido. O partido faz o que quiser. E o partido fez o que queria, que era desistir da ação. Eu, como não concordo, desisti do partido. Acho que é razoável. E vamos dar seguimento a isso. Senador, eu sou um velho, eu sou casado com uma historiadora. A minha mulher, que acaba de me dar um filho de 2 anos, Maria Isabel, é doutora em História Econômica na USP, professor Zé Jobson Arruda. Então, eu sou louco por história, acompanho muito a Segunda Guerra, e tem a história do pacto Ribbentrop-Molotov, né? O pacto em que o Stalin e o Hitler fizeram um pacto de não agressão, ambos se preparando para uma guerra que era inevitável. A coisa inevitável de saber dessa desistência do meu querido amigo Roberto Freire, uma pessoa muito decente, né? Mas de um partido que era o Partido Comunista, né? Então, eu me lembrei muito nas minhas conversas com o Jorge Amado, também um comunista bastante respeitado, a respeito do grande vexame que foi defender o Ribbentrop-Molotov, e que receberam com grande alívio quando o Hitler invadiu. A Alemanha, desculpe, o Hitler invadiu a Rússia, e aí o pacto foi para o espaço, né? O senhor acha que tem alguma comparação mesmo do Ribbentrop-Molotov ou é só uma maluquice aqui de fã de história?
Talvez você possa fazer um paralelo. Eu acredito que não dá para tergiversar com determinadas ferramentas. Essa é uma ferramenta de estruturação de base parlamentar que está na raiz de problemas que as operações policiais e a história já apontaram. Então, a questão não é você ter orientação política para a verba pública. A questão é você não ter transparência e possibilidade de fiscalizar essa orientação. Fiscalizar do ponto de vista da corrupção, mas também do eleitor. O eleitor tem que entender por que o parlamentar, na sua cidade, no seu estado, é oposição, e lá no governo federal, através de um ofício escamoteado, está recebendo verbas para obras. O que aconteceu? Que negociação foi essa? Então, transparência sempre foi o melhor remédio. E, para seguir nesse parâmetro histórico, eu gosto muito daquela frase do Churchill que diz que não dá para negociar com o tigre quando você está com a cabeça na boca dele. E é mais ou menos o que acontece hoje. A gente não tem como negociar com esse tigre, porque ele já está mastigando a nossa cabeça e já tem algum tempo. O episódio é um episódio definitivo. De qualquer maneira, como o senhor disse, o senhor não convive com essa história do eu sozinho. O senhor vai para algum partido. O senhor já tem algum em vista ou o senhor foi tomado de surpresa e ainda não? Não tenho definição. Destino. Claro que os convites enfim, e pedidos de vários colegas chegam de caminhão. Mas não foi uma ação pensada, programada. Eu não tinha objetivo de sair do partido. O que eu não posso é ficar no partido e não conseguir explicar para as pessoas por que entrou com uma ação no domingo e desistiu na terça. Eu não consigo fazer esse exercício de retórica. Então, é mais fácil para mim me afastar. O partido segue seu caminho, mantém os amigos que tenho lá, mas agora vamos começar a conversar com as outras agremiações dentro desse princípio. Não dá para não ter independência na sua atuação, não dá para não ter coerência na sua atuação. Então, o partido não querer entrar com uma determinada ação, eu entendo perfeitamente e respeito. Muito difícil para mim é você entrar num dia e desistir no outro. Aí fica esquisito e não dá para a gente poder, enfim, tergiversar. Acho que nas próximas semanas a gente deve definir esse novo passo de vida partidária. Senador, o senhor que teve a ideia dessa CPI, o senhor e o Jorge Cajuru, foi isso que o Jorge Cajuru disse na reunião, no depoimento da doutora Pasternak. Eu não esqueço o nome dela, porque é do grande poeta e romancista, prêmio Nobel de Literatura russo, Boris Pasternak, e do Cláudio Mairovich, primo do nosso querido amigo Walter Mairovich, primo, irmão e muito amigo. Então, o senhor vai ter... agora, o senhor entrou suplente, isso? Quer dizer, isso. O senhor que teve a ideia, o Cajuru nem suplente é, mas o senhor vai ter que... O senhor deixa a suplência, porque essa suplência era da cidadania? Explica essa coisa técnica. O senhor fica como suplente da CPI, mesmo não tendo partido, ou entrando no partido que já tem representante lá? Permaneço na CPI, a indicação é do bloco partidário. Do bloco. No caso, a minha indicação foi consensual desses partidos todos que fazem parte do bloco. E, só para fazer justiça, o requerimento inicial de CPI, a inicial é do Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues. A viabilização da CPI, aí sim, eu e Jorge Cajuru ingressamos no Supremo para obrigar o presidente Rodrigo Pacheco a instalar, porque ele queria engavetar a CPI, como o Alcolumbre engavetou a da toga lá no início de 2019. Dessa vez não deu certo o engavetamento, ele conseguiu, através do Supremo, obrigar a instalação e o Brasil está vendo a importância da CPI. O senhor está vendo aí como é que é. O delegado corrige o repórter que deu a informação errada e dá a informação correta rapidamente. Muito obrigado. Agora, a minha questão é a seguinte. Hoje não, é sexta-feira, saiu um artigo do Fernando Gabeira, que eu não sei se o senhor me acompanha, ou no Estadão, ou na Rádio Eldorado, ou no YouTube, onde eu tenho 326 mil inscritos, mas eu venho insistindo que o Bolsonaro já está dando um golpe. O Gabeira chamou no seu artigo de golpe em doses homeopáticas. Ele todo dia ele dá um golpe, né? Todo dia ele dá um golpe. E aqui eu entrevistei o Luiz Henrique Mandetta, que deu uma definição também sobre a vacinação, uma vacinação aos soluços, né? E é o caso, esse é um golpe aos soluços, é um golpe em doses homeopáticas. O Gabeira escreveu esse artigo mostrando claramente que esse golpe está sendo dado em várias dimensões, né?
As mais evidentes são que ele usa as polícias militares como milícias fardadas e armadas, confessou isso inclusive na reunião, humilhou o Exército, que já o tinha humilhado no passado, com esse episódio de Pazuello, que é um episódio claramente golpista, ele desmoraliza o Exército para pôr o Exército à sua disposição, né? E agora está tentando acabar com a independência do Tribunal de Contas da União, tentando nomear alguém para o lugar do Raimundo Carreira, que ele quer mandar o Raimundo Carreiro para a embaixada em Portugal, né? Como é que a gente vai conseguir evitar essa progressão de um autogolpe evidente, que eu acho que termina na eleição, quando ele perder a eleição e aí denunciar fraude, porque não tem voto impresso, né? E toma o poder aí com o Exército e as PMs armadas e resolvendo isso. Como é que a gente vai impedir se o procurador-geral é dele, se o Senado é dele, se a Câmara é dele, e se ele está enfrentando agora e tentando dominar a única resistência que apareceu no Tribunal de Contas da União. Qual é a sua perspectiva em relação a isso, senador Alessandro Vieira? Muito claramente, nós não temos instrumentos hoje já postos para enfrentar uma situação de um presidente da República que usa a mentira como método e que ataca diariamente as instituições. Então, ele avança um pouco em cada terreno a cada dia. Isso é muito claro, seja nas Forças Armadas, seja nas polícias, mas também no Congresso, nos órgãos de controle e na população como um todo. Então, hoje ele mente na quantidade de mortos, ele mente com relação à máscara, ele mente com relação a remédios, ele mente com relação à fraude eleitoral. É a mentira como método. E é uma coisa sui generis, a gente não tinha preparo para fazer isso. E, nesse momento, o Brasil se ressente muito da falta de lideranças nacionais mais ativas. A gente passou por um processo, seja de envelhecimento, seja de desnudar a realidade através das operações como a Lava Jato, que criou um hiato. Você tem as antigas lideranças desgastadas, afastadas, e novas lideranças, talvez em formação, mas ainda sem capacidade de reação. E o Bolsonaro aproveita esse vácuo e vai avançando rapidamente. A gente tem que encontrar mecanismos para combater isso. A gente tem que encontrar mecanismos para garantir que a eleição em 22, primeiro, seja uma eleição transparente e segura, porque hoje a preocupação é ter uma eleição muito violenta e não transparente, porque é muito claro que você tem uma intimidação nas redes sociais e na vida real dos opositores do governo. Essa intimidação é crescente. E você tem esse ataque ao sistema eleitoral, colocando dúvida num sistema que elegeu Bolsonaro 30 anos. Ele passou 30 anos se candidatando e sendo eleito, nunca viu fraude. Então, ele usa esse recurso da mentira. Tenho certeza que o Congresso vai precisar, de alguma forma, parir uma solução legislativa para punir esse tipo de conduta. Não dá para aceitar a mentira como método. A gente já viu isso ao longo da história, você gosta de história. E toda vez que um governo usa a mentira como método, o resultado é péssimo para a população. Mas hoje eu tenho que assumir que não vejo mecanismos postos para fazer essa reação. Vamos ter que construir esses mecanismos urgentemente. Eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor, acho que o senhor é da idade mais ou menos do meu filho mais velho. Ou seja, o senhor não teve uma experiência que eu tive na ditadura militar. Então, quando eu vi o nome desse auditor aí do Tribunal de Contas, um auditor bolsonarista, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, eu logo pensei, isso é um nome ou é uma dragona cheia de estrelas, né? E achei muito feliz o título da revista do antagonista, a Cruzoé, né? Que é um aloprado do Bolsonaro. Esse camarada inventou uma mentira absurda sobre a questão da supernotificação, quando existe, nós sabemos, uma subnotificação do número de mortes, que ele plantou lá no seu gado, lá na porta do Palácio da Alvorada. O TCU desmentiu, e aí ele veio e disse: errei, realmente não foi na verdade, foi um acordo. E aí o CPI disse, aí o TCU disse: não teve acordo nenhum, é mentira. E aí ele não volta ao assunto, mas ele já conseguiu o que queria, que era plantar a narrativa de que o TCU tinha
aderido a ele, né? E eu achei, por exemplo, eu acho que está tudo vendido. Eu acho que isso que o senhor falou as instituições não estão funcionando, porque os responsáveis diretos pelas instituições se acovardaram de vez ou se venderam. E apareceu aí Ana Raiz. Eu até citei um fato: Ana Raiz é mulher, descende diretamente de Bárbara Alencar, Pereira de Alencar, que é a fundadora da oligarquia Alencar, pernambucana, com sede casou com um comerciante do Crato, e a família Alencar do Crato. Ela é ancestral do escritor José de Alencar, é ancestral do Miguel Arraes, pai da Ana, ou seja, a avó da Ana, né? Do Eduardo Campos, que é filho da Ana, do João Campos, prefeito do Recife. Então, é uma oligarquia que tem uma história, e a história da mulher. A Bárbara foi a primeira presa política do Brasil, porque ela queria independência e depois república, né? Na Revolução Pernambucana e depois na Revolução, na questão do Frei Caneca se meteu lá, né? Da Confederação do Equador. Pois é, o menino o Bruno Dantas, ele é um dos meus entrevistados num livro que eu estou lançando agora, que eu vou até mostrar aqui para o senhor, chama-se Neumann em Entrevista. O Bruno Dantas é um dos entrevistados falando, sabe do quê, senador? De corrupção. E o Bruno Dantas e ela organizaram aí essa reação, que agora o Bolsonaro está tentando repetir o que ele fez com o Zé Múcio Monteiro, que eu conheço também muito bem, pernambucano, que antecipou em 2 anos a aposentadoria para poder ter o lugar ocupado pelo Jorginho, né? Que é o grande Oliveira, que é o grande filho, o 5º filho do Bolsonaro, né? Essa vaga do Carreiro, eu não tenho certeza se é do Senado ou é da Câmara. De qualquer maneira, o senhor tem alguma dúvida que essa vaga será de um bolsonarista, se o Bolsonaro quiser? A gente tem uma preocupação hoje, isso é debatido no Senado, pelo menos em alguns ambientes do Senado, né? A preocupação em tentar manter, pelo menos, alguma neutralidade. Esse caso do auditor Alexandre Figueiredo é muito grave, e ele é grave no seu desenrolar como um todo. Então, o cidadão fabrica um documento com informações, com interpretações absolutamente falsas, fantasiosas, ele coloca no site do Tribunal de Contas, numa das abas do sistema do Tribunal de Contas, no domingo, já no início da noite, e na segunda-feira pela manhã o Bolsonaro já está no cercadinho falando desse documento, usando o documento como base para fake news. Ele meio que acelerou o processo normal de fake news que eles usam. Normalmente alguém inventa um estudo estapafúrdio, esquenta esse estudo em alguma publicação de mídia, algum jornal aliado, algum site aliado, e aí sim que o Bolsonaro e os seus disseminadores falam no assunto. Nesse caso, talvez apertado pela CPI, ele resolveu acelerar o processo. Eles prepararam essa falsidade na cozinha do Bolsonaro e na segunda-feira o Bolsonaro já estava falando sobre ela. E ele continua falando, porque no dia do desmentido do TCU ele recuou um passo, mas no dia seguinte ele já voltou a falar. Avançou 2. O método dele. Não, e eu quero lhe dizer que o rapaz, o aloprado do Bolsonaro, já falou que ele não mandou nada para o Bolsonaro, que o amigo do Bolsonaro é o pai que ele mandou para o pai e o pai mandou para o Bolsonaro. Quer dizer, tem também uma característica, além de mentiroso, é burro. A gente fez a convocação dele para a CPI e já aprovamos os pedidos de quebra de sigilo dele. Então, se ele mandou para o papai, a gente vai saber que ele mandou para o papai. Se ele mandou para outra pessoa, se ele fez com outra pessoa, talvez também a gente consiga provar. Tudo muito grave. A gente não, é uma brincadeira, tem cara de brincadeira, mas é uma coisa muito séria, porque você vai destruindo instituições, usando o nome de instituições para confundir os brasileiros, para dizer não. O Brasil não está chegando perto de 500 mil de mortos. O Brasil é um sucesso no combate à pandemia e esses mortos são inventados pelos médicos comunistas, pelos governadores golpistas, enfim, a conspiração planetária que o Bolsonaro usa e que consegue iludir alguma coisa em torno de 1/3 da população. O Bolsonaro é tão absurdamente desumano que ele dá só a metade, são 240 mil, senador. Quer dizer, nem essa noção esse imbecil tem. Mas eu queria dar uma informação para o senhor. Não sei, o senhor deve ter informação, porque isso foi publicado, né? O maior doador daquele Alan Santos, o blogueiro que está na ação do Alexandre Moraes contra
os atos antidemocráticos, é um auditor do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele deu, se eu não me engano, 70 mil e depois 40 mil. Eu não sei o nome porque é anônimo na notícia, né? Agora, é uma amostra que o Bolsonaro está ocupando esses espaços. Os auditores, da mesma forma que ele ocupa os oficiais das polícias militares, os auditores dos tribunais de contas dos estados ou federais nos estados, né? Então, se vocês pediram um compartilhamento com a ação dos atos antidemocráticos, né? Certamente vocês vão tropeçar nisso aí, né? A gente está analisando essa documentação, a gente teve uma reunião ontem para aumentar as equipes, para poder analisar, que são muitos documentos, já passou de 1 terabyte de documentos apresentados à CPI, e deliberadamente o governo encaminha de forma confusa, né? Não indexada, dificultando o nosso trabalho. Mas tem até uma certa infantilidade nisso, porque se eles dificultam o trabalho da CPI, a CPI vai ter que prorrogar seus trabalhos e aumenta o desgaste. Então, melhor seria se a gente pudesse fazer o nosso trabalho com mais rapidez. Eu não sei se o senhor chegou a ler, mas eu escrevi um artigo ontem no Estadão dizendo que a CPI já pode aprovar o relatório final, porque esses depoimentos não levam a nada. A minha linha fina tinha dito, o vídeo do Conselho Informal do Bolsonaro contra a vacina já dispensa novos depoimentos. Pelo que eu vi hoje, inclusive, uma senadora bolsonarista já falando em prorrogação, Soraya, não sei das quantas, deu uma entrevista na Globo News dizendo isso. O senhor acha que não, que tem que ter mais depoimento? O senhor acha que a CPI deve prosseguir? O senhor discorda do meu artigo? Não, eu acho que eu publiquei no Estadão, na página 2. Isso. Eu li o artigo. Eu normalmente não consigo acompanhar o rádio, o vídeo, mas os artigos eu leio sempre, sou um leitor do seu trabalho já há muito tempo. Eu acho que ele está correto em um ponto. Algumas responsabilidades estão delimitadas, mas tem uma série de detalhes que precisam vir à tona. Eu preciso entender por que com a Pfizer eu demoro 1 ano negociando e dificulto essa negociação ao máximo, e com a Covaxin, através do intermediário que é a Precisa, eu faço a contratação relâmpago. Eu preciso entender os participantes desse processo, eu preciso entender por que eu tenho um aparente vínculo entre fabricantes de remédios e defensores desses mesmos remédios. Porque o tal kit precoce, ao redor do mundo, lá em meados de maio de 2020, ainda se tinha alguma discussão, mas acabou. No Brasil, continuou. No Brasil, você continuou tendo um bombardeio, e continuamos hoje. Se você pegar o celular hoje, chegou algum vídeo, algum texto falando em favor da cloroquina, da ivermectina, de alguma coisa. A gente está tentando avaliar se existe alguma vinculação financeira entre os fabricantes, o governo e esses supostos defensores, esses pseudocientistas. Acho que por isso você tem ainda muita coisa para avançar na CPI. Mas, do ponto de vista da identificação de que o presidente da República e sua equipe fizeram uma escolha política, e essa escolha foi por contaminar o máximo de gente o mais rápido possível, não fazendo conta da quantidade de mortos, como ele claramente mostra que não se preocupa com o número de mortos, isso já está aprovado. Mas aí nós vamos no problema que vocês vão ter que mandar ou para o Ministério Público Federal, que é um advogado pessoal do Bolsonaro, ou para a Câmara dos Deputados, que ele controla. Mas eu acho que tem um detalhe, que até quase que eu mudei o meu artigo, porque eu vi esse detalhe, que foi o seu pedido de quebra de sigilos telemático, bancário e fiscal do advogado Zoser, quase José, né? Plata, Bonfim, o nome do cara é enorme, Ardman de Araújo, advogado de Wallace Pires, apontado como chefe de uma milícia na zona oeste do Rio e um dos protagonistas do assassinato da juíza Patrícia Scioli. Esse depoimento eu queria ouvir. Já que não vem depoimento, ele não vai ser convocado, né? Eu queria ver essa quebra de sigilo, né, senador? E agradecer ao senhor por ter pedido. Eu acho que é importante ter os dados. Esse cidadão, na condição de assessor do ministro Pazuello, atuou diretamente na negociação das vacinas, em particular na negociação da Pfizer. Até onde eu tenho conhecimento, ele não tem nenhuma especialização nem em vacinas, nem em direito internacional, em nada parecido com isso. Ele é criminalista. A notícia que nós temos é essa. Advogado de suspeito de miliciano. Pois é, então... E um crime terrível. Isso. Patrícia foi morta com 30 tiros. Desculpe. É aquela frase
popular, né? Jabuti não sobe em árvore, né? Ou foi enchente ou foi mão de gente. Então, é entender como é que esse cidadão chega nessa posição e participa desse processo. E a gente vai certamente chegar. Ele já entrou no Supremo com um habeas corpus pedindo para não ter seu sigilo quebrado. A gente já vai fazer a resposta e vamos esperar o que o Supremo manifesta. De que adiantam depoimentos como o do o general Eduardo Pesadelo, o coronel, que não teve competência para ser general, Elcio Nada Franco, o Fábio Negaiten, a capitã Cloroquina, a senhora Nise Yamaguchi, que só mentiram. Eu vejo que o Renan está acompanhando, o seu relator Renan Calil está acompanhando verdades que contrapõem a mentira dele. Mas como é que isso aparece? O depoimento vem com a mentira e, em seguida, já vem com o desmentido, o relator já desmente. Eles serão denunciados por isso? Porque eu gostaria de vê-los sair presos, lá, algemados, mas o Supremo não deixa, né? A gente tem algumas limitações jurídicas aí, mas... Mentiu ao gema! Já anunciou. Essa é uma parte que faz falta nessa nova atividade que eu exerço. A anterior, como delegado, era mais simples. O relator já anunciou que vai converter em indiciados algumas dessas figuras aí. Ele vai, acho que na segunda ou terça-feira, isso vai a voto, e a gente muda o status para deixar claro que você já tem um indicativo do cometimento de crime e que você tem que encaminhar isso para uma responsabilização. Isso tem que ser feito urgentemente. É importante ouvi-los, porque você mostra para o Brasil, para a CPI e para os brasileiros, a má qualidade do raciocínio técnico, a falha no trabalho que foi prestado, os verdadeiros interesses que estão por trás disso tudo, e vai afastando, pelo menos para aquela parcela de brasileiros que quer a informação correta, vai afastando as teorias fantasiosas. Então, o Pazuello é apresentado como um mestre da gestão pública e da logística, mas foi um fracasso, inclusive na logística. Esse retardo na compra de vacinas é um negócio impressionante, criminoso. É o mundo inteiro correndo atrás de vacinas e o Brasil fazendo o contrário. O Brasil literalmente esnobando, deixando de responder, aderindo ao consórcio COVAX para a compra de vacinas no menor potencial, no menor percentual possível e no último dia. Quer dizer, isso tudo vai se somando naquela linha de quem acreditava que não precisava vacinar ninguém, que a doença ia matar alguns, mas que não interessa. Para esse tipo de gente que hoje está na gestão, não interessa se morre alguém, o importante é não atrapalhar o plano de reeleição do Bolsonaro. A gente tem que denunciar isso, os depoimentos servem para denunciar isso. E com essa verdade, no final, poder fazer um relatório que se respeite. Esse Osmar Terra, o Hugo Osmar Trevas, que parece o chefe do gabinete paralelo, do Conselho Paralelo, né? O Shadowbot, como disse o doutor Paulo Zanotto, ele é perinatologista. Nunca exerceu isso, quer dizer, o senhor sabe, antes ou depois do parto, não cuida do bebê antes ou depois do... Nunca. Agora, não tem nada a ver com pulmão, né? Pior é o Fábio Weingart, o cara que era encarregado de negociar tudo, que é um advogado de baixa reputação, né, e que eu coloquei no meu artigo, o senhor leu, que não sabe distinguir um alvéolo do alviverde pendão da minha terra, que é a brisa do Brasil, beijo de balanço. Aliás, não deve nem ter ouvido falar em Cacho Alves, porque o irmão dele confundia Kafka com Kafka, né? Mas a Nise Yamaguchi é oncologista. Quer dizer, se o senhor está com um problema respiratório, o senhor não procura um especialista em câncer, da mesma forma que o senhor tiver com câncer, o senhor não vai procurar um epidemiologista, né? Não há nenhum epidemiologista no Ministério da Saúde. A única que teria seria a Luana Araújo, que foi demitida precocemente. Foi um caso de demissão precoce por causa da negação do... Como é que a CPI pode lidar com essa falta? O senhor falou um advogado criminalista comprando vacina? Não tem o menor sentido. Como é que a CPI pode denunciar essa completa ausência de conhecimento, que é louvada ali por um time que deu o livro, Eduardo Girão, ou esse rapaz lá de Rondônia, que parece um locutor de feira, né, locutor de quermesse, o Marcos Rogério,
E eu tenho visto aí o esforço do Otto Alencar, que é médico e desmascarou a Nise Yamaguchi, mas eu sinto a falta de... Isso aí vai aparecer no relatório, é isso, senador? Com certeza. Essa falta de conhecimento especializado e específico? Com certeza. Eu, particularmente, indaguei o atual ministro, Queiroga, o anterior, o Pazuello, justamente do seu ponto de vista técnico. Qual é a equipe técnica que assessora o Ministério para tomar decisões na política de saúde pública? E não existe. Continua não existindo. A secretaria que o Queiroga criou e que seria ocupada, titularizada pela doutora Luana, não foi preenchida até agora, e não será. Ou será preenchida com algum fantoche, infelizmente. Ele permanece com a mesma equipe do Pazuello, que é uma equipe que se conecta diretamente ao gabinete do presidente da República. Eles passam ao largo da autoridade do ministro, o ministro continua falando coisas corretas, o ministro defende máscara, o ministro defende vacina, ele é contra a aglomeração, mas ele é obrigado pelo presidente da República, num ritual de humilhação, a ir para aglomerações, a participar de eventos onde o presidente da República não usa máscara, fala mal da vacina, fala que vai encomendar um estudo para acabar com o uso de máscara no Brasil, e permanece, o ministro permanece na cadeira. Então, a gente vive um quadro lamentável. A gente espera, a gente tem que entender bem, a CPI, o produto da CPI não é prender ninguém, não é condenar ninguém, nem é fazer impeachment, é um relatório. Agora, esse relatório certamente vai servir para quem de direito dar continuidade aos processos e para nós parlamentares elaborarmos leis que deixem ainda mais claro que a gestão pública não é um brinquedo, que ninguém é eleito imperador do Brasil. O cidadão é eleito presidente da República. Ele tem que exercer a gestão dentro dos conceitos e limites que estão na Constituição. Eficiência, razoabilidade, por exemplo. Não é razoável você não ter equipe técnica para combater a maior pandemia da história. Não é razoável você usar um grupo selecionado de malucos e de oportunistas para criar uma teoria totalmente desvairada e, com base nisso, inibir a ação e resposta que o SUS poderia ter dado. A gente não perdeu mais gente ainda porque existe o SUS, porque senão o desastre seria ainda maior. Agora, se fosse bem operacionalizado, e hoje a fala da professora Natália, do professor Cláudio, e que vai, em conjunto com vários estudos já publicados e avaliados pelos cientistas brasileiros, poderíamos ter evitado a morte de centenas de milhares de brasileiros. Esse é um crime que não tem perdão. Não tem perdão e é genocídio mesmo. Agora, o senhor falou na sua interpelação ao doutor Maierotti e à professora Pasternak que as mentiras produzem um péssimo resultado, né? Do ponto de vista sanitário. Eu quero lhe dizer que, nesse lugar que o senhor está, na tela do meu computador, o vice-presidente da Associação Brasileira de Imunologia, o pediatra Renato Furi, me disse que o que ele chama de infodemia, quer dizer, o excesso de informações mentirosas, mata mais do que a pandemia do vírus. Eu não sei se mata mais, mas mata bastante. Mata pelo menos a metade, que foi a conta que o doutor Maierovic e a professora Pasternak falaram lá, né, em resposta a uma pergunta sua. Foi isso? Sem dúvida. As pessoas tentam desviar o foco. Parece uma habilidade dos governistas que nós temos hoje. Então, eu não vou discutir se o médico, na relação com o paciente dele, ele pode ou não pode receitar um determinado remédio. Não é isso que uma CPI vai fazer, não é isso que ninguém vai fazer. Mas você não pode ter uma política pública de desinformação, porque essa política leva a pessoa a se expor. E é uma progressão matemática. Mais contaminados igual a mais internados igual a mais mortos. Então, se eu tenho uma maior exposição, eu faço toda essa conta, toda essa cadeia crescer. E essa responsabilidade, ela parte do presidente da República e se espalha por toda a gestão federal. As pessoas não têm coragem de dizer para o Bolsonaro que ele está errado. É muito claro. O presidente, progressivamente, foi se cercando por puxa-sacos, incompetentes e oportunistas. Aqueles que tinham envergadura para recusar, para negar, como é o caso do general Santos Cruz, foram afastados sumariamente, porque é um homem que tem uma formação e uma história que não permite baixar a cabeça para absurdos. Agora, não. Você transforma, com todo respeito ao deputado Fábio Faria, nunca teve histórico de radical, nunca teve histórico de bolsonarista. Hoje, quando você vê as postagens, parece um bolsonarista raiz. Ou esse homem bebeu alguma coisa que eu não sei o que é,
ou, na verdade, está sendo oportunista. Está usando da bajulação para continuar num cargo relevante, um cargo que movimenta bilhões de reais, inclusive para a empresa do sogro. Então, a gente tem que ter essa clareza, porque o cidadão, às vezes, não consegue entender bem esse jogo tão esquisito, né? Parece que todo mundo se convenceu. Não. Eu tenho ali uma cota de pessoas que acreditam nesse discurso desvairado, mas eu tenho uma grande cota de pessoas que estão apenas se aproveitando e que não prestam atenção, que estão tomando proveito próprio agora, mas sabotam a vida dos brasileiros e sabotam a democracia. Depois vão pagar um preço muito alto. Eu estou consciente de que eu lhe prometi menos tempo, mas já estiquei demais. Mas vou fazer as duas últimas perguntas. A primeira é a respeito da humilhação que o ministro da Saúde passou hoje, quando, aliás, um colega seu lá, um de vocês lá, não me lembro mais quem foi, antes da sua inquirição, lembrou isso, chamou um tal de Queiroga. Ele disse, um tal de Queiroga. Eu conversei aí com um tal de Queiroga. Né? Isso é humilhante demais para um cara que acabou de dizer lá no depoimento de que tinha sido assim, um grande momento da vida dele ter sido nomeado ministro. Eu quero saber qual é o limite da vergonha na cara que essas pessoas que fazem parte do governo, mas não concordam com todas as idiotices que o Bolsonaro fala, têm. Pela sua experiência policial, mais do que da de senador. Eu tenho brincado que a melhor médica até agora foi a doutora Ludmila. A doutora Ludmila, em 24 horas, diagnosticou que esse governo não tem jeito e não aceitou o convite. O Nelson Teich levou um mês, o Mandetta, acho que aproximadamente 1 ano, e o Queiroga ainda está contando o tempo. Se ele tiver o mínimo de respeito pela biografia, vai chegar a um ponto em que ele vai ter que se afastar. Porque ele foi alertado ostensivamente pelos senadores deste processo de fritura e desmoralização. Porque quando desmoraliza o médico, Bolsonaro está desmoralizando a ciência, a proteção das pessoas, que esse é o objetivo final. Queiroga é só apenas mais um que está ali fazendo um papel. O que ele quer é comunicar para o cidadão que, olha, esse cara aqui, esse tal Queiroga, que é médico, cardiologista, tem 30 e tantos anos de carreira, é só isso, o tal do Queiroga. Eu vou mandar ele fazer um parecer aqui. Depois desiste e não fala nisso. Desistiu já, né? Ele desistiu já do tal do parecer. Ele faz o giro, né? Ele agora não é mais parecer, ele é um estudo, e daqui a pouco volta a ser parecer. É uma sugestão para os governadores agora. Agora é uma sugestão para os governadores. Mas, olha, em relação ao Queiroga, eu lhe digo o seguinte, o Queiroga deixou claro no depoimento dele que o limite dele é a honra de ter sido ministro. O limite dele já chegou, que é o currículo. Chegou no currículo, ele sai a hora que for conveniente. Mas isso aí é um palpite meu. Antes, eu quero fazer a última pergunta, porque eu sei que o senhor está cansado, tem que ir para casa, ver a mulher. Eu também gosto de ir. Aliás, eu não saio de casa. O senhor está em casa também, né? O senhor fez hoje... Nesse momento, estou em casa, com uma lista imensa aqui de compromissos. O senhor fez a inquirição por telecomunicação também, né? Isso, hoje foi pelo sistema remoto. Só para terminar aqui a nossa conversa, com uma coisa construtiva, o senhor espera que ainda saia alguma coisa da terceira via? Ou o senhor já está começando a pensar em quem é que o senhor vai votar, Lula ou Bolsonaro? Não, eu acredito que é possível uma terceira via. Eu acho que está ainda distante de ser uma realidade. Acho que os nomes em si não se apresentaram ainda. Acho que tem uma grande parcela da população que não está sendo ouvida, que não está sendo levada em consideração por aqueles que se colocam como terceira via, que é uma parcela da população que votou no Bolsonaro, com objetivos claros de mudança, de ética, e que estão decepcionados. Você precisa recepcionar essas pessoas, você precisa dar para elas uma alternativa de voto, sob pena deles voltarem a votar no Bolsonaro. E essa realidade, enfim, eu vou trabalhar para que não aconteça, mas se acontecer essa escolha de Sofia entre PT e Bolsonaro, vai ser um drama para cada brasileiro como vai votar. Eu não sou adepto do voto nulo, eu não sou adepto do muro. Eu vou conversar com os sergipanos e tentar descobrir o que é, para usar um português esquisito, menos pior para cada um de nós. O senhor conhece esse livro? Sim, já não pude lê-lo ainda, mas já vi a referência dele. Não deixe de ler. Não deixe de ler. É de um querido amigo meu que já morreu, grande repórter, Luiz Macluf. É a história de como o meu sogro, que é filho de um grande político, foi revolucionário de 30 e tal, ele me disse que o Bolsonaro está fazendo com o Exército é se vingando do dia que aconteceu, no dia que ele foi humilhado
com 15 dias de prisão, e depois fizeram um acordo lá. Esse processo do Superior Tribunal Militar, vocês deviam ler, senador, porque o processo é vergonhoso. É o caso de fechar o Superior Tribunal Militar. Esse canalha ganhou a absolvição dele por 8-4, porque os caras acreditaram numa defesa dele, em que ele pediu 4 laudos de um croquis, de um atentado à bomba que ele ia fazer em quartéis e na adutora do Guandu. 2 laudos foram positivos, que eram dele, e 2 inconclusivos. Ele disse que então era 2-2 e foi absolvido em dúvio pro réu. Eu vou tomar mais uma liberdadezinha, 1 minuto mais, para dizer que aprendi muito com esse livro aqui. Eu tenho uma filha que mora em Milão, esse sujeito é milanês, Antônio Scurati. M, o filho do Seca Mussolini, e eu quero lhe dizer o seguinte: 800 páginas. Li agora aqui na quarentena. Tudo que o Bolsonaro está fazendo, absolutamente tudo, inclusive a motochata, está aqui. Ele pode até ser ignorante, não sabe quem é Mussolini, pode estar fazendo isso intuitivamente, mas ele é, e é um golpe parlamentar. Sabe? O Mussolini não ganhou com golpe militar, não. O Mussolini ganhou dentro do parlamento, sem ter maioria. E ele descreve. Esse livro é espetacular. Bom, mas agora eu já abusei, né? Eu abusei, que eu lhe prometi 40 minutos e eu já passei muito. Peço desculpa aí à sua mulher. E muitíssimo obrigado pela sua brilhante entrevista. Eu me sinto muito honrado e representado por policiais e políticos como o senhor. Eu que lhe agradeço pelo espaço e agora pelas 2 dicas de literatura que eu já vou buscar aqui. Um abraço aí, saúde. Obrigado, tudo de bom. Até mais, Até. um abraço.